perigo indefinível mas, em todos os lugares, ameaçadores. Pode-se afastar de um vulcão, pode-se evitar uma torrente de lava, mas quando a terra treme, para onde fugir? Por todos os lugares, acreditamos caminhar sobre um foco de destruição. Felizmente as molas de nossa alma não podem ficar assim tensas por muito tempo, e os que habitam uma região onde os tremores são pouco sensíveis, e se seguem em curtos intervalos, acabam por experimentar apenas uma leve apreensão. Terminaremos estas considerações do ilustre decano da ciência moderna com um rápido relancear sobre a constituição interior do globo terrestre. Um fato universalmente constatado pelos geólogos, é o aumento do calor à medida que se afunda sob a superfície da Terra, acréscimo proporcional a 1 grau a cada 33 metros. Segue-se daí que a uma pequena profundidade, de 40 a 50 quilômetros, comparativamente ao raio do globo, todas as substâncias devem se encontrar em fusão, e essa é, como acabamos de ver, a única explicação possível da agitação perpétua da crosta terrestre, das erupções vulcânicas e da maioria dos fenômenos geológicos. As fontes quentes se explicam da mesma maneira por este estado calorífico do globo. Todas as águas que jazem a uma profundidade de 4 quilômetros atingiram ponto de ebulição. Relativamente à constituição geral do globo, parece uma aquisição inviolável da ciência que a massa interior inteira conservou a fluidez ígnea da Terra primitiva, e que uma película, que não chega à 100ª parte do raio, forma apenas a crosta sólida habitada pelos vegetais, animais e os homens. Essa esfera imensa de matérias em fusão forma, pois, quase a totalidade do globo. Por ela, todos os fatos geognósticos são explicáveis. Sem ela, a história da Terra é ilegível. Quando uma revolução importante se cumpre em torno dessa massa rodopiante, a crosta terrestre se ergue em certos pontos, se abaixa em outras regiões sob a ação das forças plutônicas inferiores. Então os continentes são submersos, e o leito dos antigos mares é colocado a seco. Então as gerações se extinguem para dar lugar a outras mais avançadas na escala da vida, e a superfície da Terra reveste-se com uma roupa mais rica e mais esplêndida. Um dia, talvez, ou melhor, provavelmente nossa raça, atingida nas próprias condições de sua existência, cairá sob uma dessas revoluções fatais, e o quarto reino, o reino humano, intelectual, será marcado pela eclosão de novas gerações, mais elevadas no progresso, e nós dormiremos, ruínas fósseis de um mundo desaparecido, até que as escavações dos geólogos futuros venham desenterrar nossos esqueletos de pedra, e, por que não dizê-lo, nos alinhar talvez juntos, vós e eu, leitor, num anfiteatro de paleontologia, onde ficaríamos bem surpresos de nos encontrar, tão longe da era presente. Mas não nos detenhamos nesta ideia pitorescamente lúgubre da sorte possível da raça humana sobre a Terra. Proclamemos acima dela esta verdade, mais certa, que as grandes catástrofes do mundo só se mostram em intervalos prodigiosamente afastados, que se contamos por milhões os anos que separaram a convulsão do globo nos tempos antediluvianos, não há mais que 10.000 anos que o primeiro dilúvio se produziu sobre a Terra, e daqui até o próximo, haverá talvez tantos séculos futuros quanto anos passados. O tempo só é sensível para nós, cuja vida efêmera só faz passar do nascimento para a morte. O tempo nada é para o eterno poder que deu o primeiro impulso aos sóis dos espaços longínquos. Nota é: a análise espectral e a vida sobre os outros mundos. A astronomia matemática deixou já há alguns anos a astronomia física o lugar legítimo que lhe é devido. Não é somente pelos artifícios do cálculo, por mais engenhosos que sejam, que a mente humana se eleva ao conhecimento do céu. Sem dúvida, um dos maravilhosos triunfos da ciência moderna foi assujeitar os movimentos da Terra e dos outros astros a regras numéricas tão exatamente determinadas que, do fundo de seu gabinete de trabalho,
O astrônomo pode escrever a rota atualmente seguida por um certo astro situado a bilhões de léguas de distância, e prever tal eclipse, tal passagem futura. Mas a astronomia física não tem menos direitos à conquista do céu. Gostamos de saber como são esses mundos pesados pelo cálculo. Gostamos de deixar viajar nosso pensamento até eles, e imaginar de que formas a natureza pode se vestir agindo em sua superfície em virtude de sua inesgotável fecundidade. Gostamos, por fim, de afastar o véu e fazer desaparecer o deserto aparente que rodeia as estrelas silenciosas, para sentir nesses mundos distantes a onda de vida palpitante com os batimentos de nossos corações terrestres, através da imensidão do céu. Os últimos progressos da astronomia física tiveram como objeto a interessante aplicação da análise espectral da Lua ao estudo da atmosfera dos planetas. Deve-se acrescentar a análise recente feita de alguns aerólitos que nos trouxeram amostras da natureza dos outros mundos. Ficamos felizes em constatar que os resultados dessas pesquisas, na época em que publicamos a primeira edição desta obra, estávamos longe de esperar as descobertas que, em alguns anos, trariam novos e preciosos elementos em favor de nossa tese. Este curioso problema da existência de vida na superfície dos outros mundos, cuja solução só se apresentava inicialmente como a consequência filosófica da existência mesmo desses mundos, torna-se agora tema de estudos diretos. Hoje em dia está incontestável e rigorosamente provado que cada planeta de nosso sistema solar está cercado de uma atmosfera. A observação desde há muito tempo indicara para Júpiter e Saturno, cujos globos imensos jamais se apresentam ao telescópio senão sulcados de faixas de nuvens paralelas ao Equador, e desenhando para nós zonas tropicais análogas àquelas onde nossos navegadores encontram chuvas perpétuas e nuvens renascendo sem cessar. Já sobre Vênus observara-se a aurora e o ocaso do dia, os fenômenos crepusculares, quer dizer, a diminuição lenta da luz sobre os meridianos do pôr do Sol na superfície deste planeta. Numa passagem de Mercúrio sobre o Sol, observou-se em torno do planeta negro uma auréola acusadora de atmosfera. Enfim, sobre nosso vizinho, o mundo de Marte, as néveas do polo, que se derretem na primavera, seus oceanos cortando as terras, e suas nuvens variáveis autorizavam a admitir a presença de uma atmosfera mais ou menos úmida, e a da pressão atmosférica, garantindo a permanência do elemento líquido. Aplicando a análise espectral ao exame dos planetas, um certo número de astrônomos pode não somente constatar com certeza a existência das atmosferas planetárias, mas ainda investigar qual é a sua composição química, se chegar, como veremos, a curiosas determinações. No Observatório de Roma, o Secchi entregou-se especialmente, e em sucessão, ao exame da luz dos planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Nossos leitores sabem que recebendo através de um prisma o raio luminoso saído de uma chama, de um metal ou de um corpo qualquer em ignição, e examinando este raio em espectroscópio, encontra-se neste raio, alongados sob a forma de uma pequena faixa, uma série de linhas transversais cujo número e disposição indicam a natureza química da chama ou do corpo em combustão. Foi assim que se determinou os corpos constituintes do Sol, e ignição na sua superfície. Ao atravessar uma atmosfera, a luz, de um corpo qualquer, do Sol, por exemplo, é modificada pelos elementos gasosos que existem nesta atmosfera. Os elementos constituintes desta atmosfera absorvem mais ou menos o raio luminoso, o qual, chegando sob o espectroscópio analisador, parece entrecortado de lacunas, de raias negras cujo número e disposição indicam a natureza química da atmosfera atravessada pela luz analisada. Assim, a luz do Sol recebida na superfície da Terra, no fundo de nosso oceano aéreo, do qual somos os inferiores peixes,
leva em sua imagem prismática as raias atmosféricas devidas à presença do ar atravessado por esta luz. Tomada nas alturas da atmosfera, num balão ou numa alta montanha, esta luz não apresenta mais as raias atmosféricas, senão com fraquíssima intensidade. Os planetas, não tendo brilho próprio, mas refletindo a luz do Sol, são como espelhos celestes nos quais o olho do habitante da Terra pode descobrir a luz solar. Assim, a partir do momento em que o espectroscópio foi dirigido para a Lua e os planetas de nosso sistema, imediatamente encontrou-se o espectro solar incomparavelmente mais pálido, mas análogo ao que observamos ao receber diretamente durante o dia a luz do Sol por um prisma. Examinando a luz das estrelas, não se encontra este espectro. Cada estrela é um Sol diferente do nosso, e em cuja natureza íntima, tamanho, peso, intensidade luminosa ou elétrica diferem daquele que nos ilumina. A primeira impressão resultante da visão do espectro da Lua e dos planetas foi, portanto, que eles refletiam simples e exatamente a luz do Sol. Mas, examinando o fato mais de perto, logo se percebeu que esta reflexão não era absolutamente passiva para os mundos planetários, e que há uma diferença sensível entre seu espectro e o da Lua. Nosso satélite, cuja branca claridade durante a noite silenciosa é tão cara aos poetas, nossa febre de luz argentina, é apenas o espelho exato, a imagem fiel de Febo, o antigo ser resplandecente deus do dia. Examinou-se com o maior cuidado, com o auxílio do espectroscópio, as diversas regiões da superfície da Lua iluminada pelo Sol. A quantidade de luz enviada por estas partes varia em intensidade, mas não manifesta mais ligeira diferença com a luz direta do Sol, seja sob a relação da intensidade relativa das raias do espectro, seja pela aparição ou desaparição de algumas raias. O resultado da análise espectral da luz refletida pela Lua foi completamente negativo relativamente à existência de uma atmosfera na superfície de nosso satélite. Estas conclusões são devidas às observações dos senhores Miller, Huygens e Janssen. Não ocorre o mesmo com os planetas. Atravessando suas atmosferas duas vezes, primeira, chegando ao Sol sobre sua superfície, segunda, partindo de sua superfície para irradiar-se para a Terra, a luz é modificada em sua natureza íntima por estas atmosferas. O Pi. Sekshi pôde tirar as conclusões seguintes de suas pesquisas particulares, numerosas observações, acompanhadas de grande número de desenhos e correspondendo a noites diferentes, demonstraram que na luz refletida por esses astros existem não somente raias próprias à luz solar direta, mas que algumas dessas raias são enormemente reforçadas e dilatadas em faixas por suas atmosferas, agindo da mesma maneira que a atmosfera terrestre sobre o espectro solar. Em uma só palavra, os espectros desses planetas são da mesma espécie que o espectro atmosférico terrestre, com a diferença, porém, que certos raios são mais absorvidos por certas atmosferas planetárias do que pela nossa. A observação se torna sobretudo muito concludente se se escolhe um momento em que a Lua esteja quase na mesma altura dos planetas que se quer examinar. Dirigindo alternativamente a luneta para a Lua e para os planetas, vemos enorme diferença dos espectros, pois o de nossos satélites só tem as raias solares muito finas e, ao contrário, vê-se nos planetas largas faixas nos locais indicados. Concluiu-se, das comparações efetuadas, que os planetas têm atmosferas análogas à que envolve o nosso globo errante. Procurou-se então examinar atentamente as principais raias de absorção. O resultado, de início inesperado, mas do qual se deu conta facilmente por comparações terrestres, é que a principal modificação do espectro solar pelas atmosferas dos planetas é devida ao vapor d'água difundido nestas atmosferas. Assim sendo, a análise espectral nos demonstra que a água nos planetas já se havia reconhecido nas pedras caídas do seu hidrato de óxido de ferro,
quase a única forma sob a qual a água poderia atravessar o espaço e chegar até nós. Já por outro lado, observando os níveis do planeta Marte e seus mares, podia-se concluir que sem dúvida a água existe lá como aqui. Mas não se podia afirmar que fosse exatamente o mesmo líquido químico. Agora sabemos que esses mundos afastados levam em sua superfície um ar análogo ao nosso, carregado dessas mesmas zonas de vapor d'água que formam nossas nuvens e nossas chuvas. Esses planetas são filhos do Sol, como a Terra, têm a mesma unidade de origem, pertencem à mesma unidade de plano, e gravitam na mesma unidade fecunda das forças solares. Sustentado por estas observações, apoiado sobre os fatos, nosso pensamento pode agora coroar a certeza lógica da pluralidade dos mundos com uma certeza maior ainda, por aquela que se funda na observação direta. A dúvida não é mais permitida, perante testemunhas tão tangíveis que nossa imaginação mais audaciosa não as esperaria apenas há 10 anos, e que nos são fornecidas por este maravilhoso método novo de análise espectral, para a qual não há pequenez nem distância. A mesma análise demonstrou que a atmosfera de Júpiter e a de Saturno diferem em certos detalhes em relação de outros planetas. Contém também vapor d'água, mas possuem também certos elementos que não existem na Terra. Urano, esse planeta remoto, que gira nos desertos do espaço 19 vezes mais longe do Sol que nós, quer dizer, a distância média de 750 milhões de léguas daqui, de 732 a 770, está envolvido por uma atmosfera mais original que as anteriores, pois que a luz deste planeta não oferece nenhuma semelhança com a do espectro solar. Se a análise espectral demonstra a existência de água sobre os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, o exame químico da matéria carbônica encontrada em certos aerólitos demonstrou recentemente ao Sr. Berthelot, o sábio promotor da química orgânica, v. Relatórios da Academia das Ciências, que a origem mais provável, para não dizer certa, desta matéria carbônica pertence a um reino orgânico de mesmo princípio que o reino vegetal terrestre. Ficamos felizes ao ver que estas pesquisas novas se acumulam em favor da teoria da existência da vida nos outros globos do espaço, e consideramos interessante apresentar aqui esta importante comunicação. Certos meteoros, observa de início o experimentador, encerram uma matéria carbônica, cuja existência e origem levanta um problema dos mais interessantes. Esta matéria contém carbono, hidrogênio e oxigênio, e pode ser aproximada dos compostos úmicos, resíduos finais da destruição das substâncias orgânicas. Seria, sem dúvida, muito importante fazer remontar este resíduo até as substâncias geradoras dele. Se a questão assim definida ultrapassa os recursos atuais de nossa ciência, todavia pode-se dar um primeiro passo neste caminho remontando, se não aos próprios geradores, pelo menos aos princípios que deles derivam por reações regulares. Com efeito, descrevi um método universal de hidrogenação, pelo qual um composto orgânico definido pode ser transformado em carbetos de hidrogênio correspondentes. Este método é aplicável mesmo às matérias carbônicas, como o carvão vegetal e a ulha. Ele os transforma em carbetos análogos aos dos petróleos. Apliquei o mesmo método à matéria carbônica do meteoro de Urgeio. Reproduzi, na verdade, embora com mais dificuldade do que com a ulha, uma proporção notável de carbetos formênicos C2BH2N+2, comparáveis aos óleos do petróleo. Desejaria vivamente poder estudar estes carbetos com maior detalhe, mas a proporção de material de que dispunha era muito pequena para permitir outra coisa que não a formação e os caracteres gerais de diversos carbetos, uns gasosos, outros líquidos. Seja lá como for, acrescenta, terminando, o autor, esta formação marca uma nova analogia entre a substância carbônica dos meteoros e as matérias carbônicas de origem orgânica, que se encontram na superfície do globo.
Seria sem dúvida mais agradável ainda receber traços diretos da vida celeste, restos de seres vegetais ou animais, uma flor ou uma vértebra caídos de uma terra longínqua, malgrado o número anual de aerólitos, coletam-se e estudam-se tão poucos que, sem contradição, seria o mais singular dos acasos ter uma tão boa fortuna. Esperando, pois, por provas diretas, registremos cuidadosamente os fatos químicos. Servem mais que qualquer hipótese para ampliar nossas vistas e esclarecer nossos julgamentos. Há poucos anos atrás, nenhum astrônomo ousava levar a sério a ideia da pluralidade dos mundos, e nós éramos o único a sustentá-la oficialmente. Hoje, o Anuário do Boreal diz longitudes, publicação tão reservada, aceita como uma questão pertencente à ordem do dia. No Anuário de 1869, o Sr. Delaunay, presidente em exercício da Academia de Ciências, resume a opinião da ciência nestes termos: o exame das condições nas quais se encontram os outros planetas e das circunstâncias apresentadas por suas superfícies, mostra que estes planetas podem ser habitados, tanto quanto a Terra. E mais longe, falando dos mundos que gravitam sem nenhuma dúvida em torno das estrelas, sós do espaço, é natural admitir que esses planetas podem ser habitados tanto quanto os que fazem parte de nosso sistema. Esta convicção é completamente natural hoje para os que se entregaram livremente ao estudo da astronomia. Que progresso a ciência obteve neste campo! Isto não impede que os teólogos ainda riam de nossa doutrina. Sim, a ciência progride, e com ela a filosofia da natureza. Hoje, o Observatório de Roma proclama a insignificância do planeta terrestre e de nossa humanidade, e nosso ilustre correspondente Sekshi compartilha altamente de nossas convicções. Isto acontece sob Pio IX, malgrado a encíclica. No século passado, nem mesmo se ousava pensar nesta coroação da astronomia. No século XVII, Giordano Bruno era queimado vivo em Roma, por ter ensinado a pluralidade dos mundos, e Galileu condenado pela mesma heresia. Nota F. Como se determinam as distâncias das estrelas à Terra ou cálculo da paralaxe? Suponhamos estar atravessando uma vasta planície rodeada de árvores. De acordo com nossa marcha, as árvores mudarão de posição respectiva em relação a nós. À medida que avançamos, as árvores que estão na nossa frente parecem recuar, as de trás parecem se aproximar cada vez mais. Este movimento aparente das árvores, imóveis na realidade, provém apenas de nossa marcha. As mais próximas passam à frente das mais afastadas, levadas por um movimento oposto ao nosso, as mais afastadas ficando imóveis. Se, chegados a uma certa distância de nosso ponto de partida, voltamos a este para recomeçar o mesmo movimento, o mesmo fenômeno se reproduzirá na translação aparente das árvores. Este fato vulgar, do qual todos puderam ser testemunhas, nos ajudará a compreender como se pode calcular a distância de certas estrelas, e por que não se pode determinar a distância de muitas outras. Em virtude do movimento elíptico anual da Terra em sua órbita em torno do Sol, as estrelas mais próximas de nós agem como as árvores de que acabamos de falar. Elas têm um deslocamento aparente no céu. Elas descrevem uma certa elipse sobre a esfera celeste. Enquanto que as mais afastadas ficam imóveis, as mais próximas se fazem reconhecer por um deslocamento tanto maior quanto mais estão perto de nós. Isto posto, vejamos por que métodos chega-se a determinar a distância das estrelas à Terra. Representemos a órbita terrestre pela curva circular seguinte. Seja S o Sol, situado no centro, seja TST o diâmetro da órbita terrestre, sejam T a posição da Terra numa certa época do ano, T sua posição 6 meses mais tarde, e, por conseguinte, na extremidade do mesmo diâmetro, seja, por fim, e a estrela cuja distância queremos medir. Imaginemos que o observador entemeça de início o ângulo STE,
E depois, chegado em T, meso-ângulos X, sabe-se que em todo triângulo a soma dos três ângulos é igual a dois ângulos retos, quer dizer, 180 graus. Se depois se faz a soma dos dois ângulos medidos ST e ST, e se subtrai esta soma de 180 graus, teremos o valor do ângulo θ, terceiro ângulo do triângulo. O valor deste ângulo será conhecido tão exatamente como se pudesse ser transportado para a estrela e medido diretamente. A metade deste ângulo, ou ângulo θ, é o ângulo sob o qual se vê, da estrela, o raio da órbita terrestre. Chama-se este ângulo a paralaxe anual da estrela E. Tornando sempre as observações correspondentes a dois pontos diametralmente opostos da órbita terrestre, poder-se obter, no curso do ano, um grande número de medidas da paralaxe anual da estrela e em nosso exemplo, supomos que a linha EZ é perpendicular sobre a linha TT, e que, em consequência, a estrela está situada no polo da eclíptica. O método é o mesmo para os outros casos, mesmo que um pouco menos simples, e nosso exemplo basta para fazer compreender a natureza deste tipo de determinação. A paralaxe anual de uma estrela é pois o ângulo sob o qual, colocados na estrela, veríamos de frente o raio da órbita terrestre. Este ângulo é tanto maior ou menor, segundo a estrela esteja a menor ou maior distância. Vejamos agora como se procede na prática para determinar a paralaxe. Reportemo-nos ao que foi dito sobre o movimento aparente das estrelas causado pelo deslocamento anual da Terra em torno do Sol. A curva descrita pela estrela sobre a esfera celeste é uma pequena elipse semelhante à que descreve a Terra em sua órbita, quando a estrela observada se encontra no polo da eclíptica. Em todas as posições compreendidas entre este polo e a eclíptica, observa-se que essas elipses, cujo eixo maior fica constante, se encolhem mais e mais, e que, para as estrelas situadas no plano da eclíptica, elas se tornam retas iguais ao eixo maior. Ora, a paralaxe anual de uma estrela sendo, como dissemos, o ângulo subtendido da estrela metade do eixo maior da órbita terrestre, vemos que esta paralaxe é, ao mesmo tempo, precisamente igual ao ângulo subtendido da Terra metade do eixo maior da elipse descrita pela estrela. Fica evidente, com isto, que do conhecimento do movimento anual da estrela poder-se-á deduzir imediatamente o da paralaxe. É a Bissell, astrônomo de Königsberg, que se devem as primeiras pesquisas e as primeiras determinações relativas à paralaxe das estrelas. Este astrônomo, tendo observado que uma estrela da constelação do Cisne, a 61ª, estava animada de um grande movimento próprio, supôs que ela devia ser uma das menos afastadas, como no exemplo das árvores, de que falamos. Ele procurou então reconhecer qual é a extensão do deslocamento periódico que ela sofria por causa do movimento da Terra, e para tanto comparou, nas diversas épocas do ano, ao duas estrelas vizinhas, não animadas de movimentos próprios, e portanto, longe dela nos céus. As numerosas e extremamente precisas observações a que se entregou esse homem laborioso permitiram-lhe determinar com precisão o movimento anual e periódico da 61ª do Cisne, devido ao deslocamento da Terra em redor do Sol. Durante 6 meses do ano, essa estrela se aproximava constantemente de uma das duas às quais a comparava. Durante os outros 6 meses, ela se aproximava da outra. O resultado destas comparações foi que o ângulo subtendido pelo semi-eixo maior da elipse é igual a 0,35. Estas observações foram feitas em 1838. Acabamos de dizer que o semi-eixo maior media 0,35. Ora, para que o comprimento aparente de uma reta qualquer, vista de frente, se reduza a 0,35, é preciso que esta linha esteja a uma distância do olho igual a 595.435 vezes o seu comprimento. A paralaxe anual da 61ª do Cisne não sendo outra coisa senão o tamanho aparente do semi-eixo maior,
ou o raio da órbita terrestre, com grande aproximação, visto por um observador colocado sobre essa estrela. Segue-se que a distância dessa estrela é igual a 595.435 vezes o raio da órbita terrestre. As medidas mais recentes modificaram um pouco esta cifra, mas não muito. Pode-se medir algumas outras paralaxes, as das estrelas cujo deslocamento é apreciável. Dizemos algumas, pois o deslocamento é tão pequeno, ou, em outras palavras, as estrelas são tão afastadas, que o raio da órbita terrestre é infinitamente pequeno, em comparação, e as duas retas Titi são quase paralelas. Para dar uma ideia da exiguidade deste deslocamento inferior a 1, diremos que os fios de platina que atravessam o campo da luneta servem para fixar a posição das estrelas. Fios 1000 vezes mais finos que um fio de aranha, cobrem toda a porção da esfera celeste onde se efetua o movimento anual dessas estrelas. Tampouco é possível servir-se dos instrumentos ordinários para este tipo de determinação. Dentre essas poucas outras estrelas cujo deslocamento aparente pode ser medido, citaremos em especial a estrela Alfa de Centauro, que se determinou ser a mais próxima. Sua paralaxe é igual a 0,92. E a menor distância de todas, ela é igual a 224.700 vezes o raio da órbita terrestre, pois para que uma reta qualquer se reduza a 0,92 é preciso que esta linha esteja afastada de 224.700 vezes o seu comprimento. Para exprimir estas distâncias em léguas, basta, evidentemente, multiplicá-las pelo raio da órbita terrestre, igual, em números redondos, a 37 milhões de léguas. Nada mais fácil, pois, que formar a tabela que segue, que representa o nome das principais estrelas cuja paralaxe foi medida, o valor de cada paralaxe, a distância resultante, em raios da órbita terrestre, e finalmente, a distância em léguas. Das 21 estrelas cuja distância foi determinada, com diversos graus de aproximação, as seguintes são as que merecem mais confiança. Encontrar-se-ão os últimos resultados da ciência e o conjunto das medições em nossa astronomia popular, APAG. 735. Extratos filosóficos. Para servir à história da pluralidade dos mundos. Plutarco. Opinião de alguns pensadores antigos sobre a Lua. Eu gostaria, disse Theon, que nosso diálogo tivesse como tema a opinião que coloca habitantes na Lua. Desejaria saber, não precisamente se ela é habitada, mas se é ao menos possível que ela o seja. Se é impossível que haja habitantes lá, não se pode sustentar razoavelmente que a Lua seja uma terra. Caso contrário, ela teria sido criada em vão e sem motivo, pois que ela não carregaria nenhum fruto, e nenhuma raça de homens encontraria ali assento sólido para nascer e se alimentar, fins para os quais cremos, com Platão, que foi formada a terra que habitamos. Deus a fez para ser a nutriz do gênero humano, para produzir o dia e a noite e manter fielmente sua duração. Sabei que se diz sobre isto muitas coisas sérias e muitas pilhérias. Pretende-se que aqueles que habitam debaixo da Lua têm, como outros tantos tântalos, este planeta suspenso sobre sua cabeça, e que os que habitam por cima, são presos a ela como outros tantos ixions, e são arrebatados com ela numa rápida rotação. A Lua tem mais de um movimento, distinguem-se três, que fizeram dar a ela o nome de Trívia. Ela se move no zodíaco em longitude, em latitude e em profundidade. Seria, pois, de surpreender se a violência desses movimentos fez cair uma vez da Lua um leão no Peloponeso. Deve-se antes surpreender de não ver todos os dias milhares de homens e animais, fortemente sacudidos, cair de cabeça para baixo. Pois seria ridículo discutir sobre sua habitação na Lua, se não podiam nem nascer nem subsistir neste planeta. Se os egípcios e os trogloditas, que só têm num dia, nos solstícios, o sol perpendicular sobre suas cabeças,
e que veem logo se afastar, são quase queimados pela secura do ar que respiram. Como os habitantes da Lua poderiam sustentar todos os anos os calores de 12 verões, quando o Sol, a cada lua cheia, cairia prumo sobre suas cabeças? Quanto aos ventos, as nuvens e as chuvas, sem os quais os frutos da terra não podem nascer nem se conservar, seria possível supô-los existentes num planeta onde o ar é tão vivo e tão quente? Pois que aqui embaixo mesmo as mais altas montanhas não experimentam invernos duros e rigorosos. 3. Como o ar ali é puro e tranquilo por causa de sua leveza, está ao abrigo da condensação que o nosso experimenta durante o inverno. A menos que se diga que, como Minerva dava àqueles o néctar e ambrosia quando este herói não se alimentava, assim a Lua, que se chama e que é verdadeiramente Minerva, nutre seus habitantes, fazendo crescer todos os dias para eles a ambrosia, este alimento comum dos deuses, segundo Ferécidas. Quanto a essa raiz que certos povos da Índia queimam, segundo Megasthenes, que, não tendo boca, por este motivo são chamados astomos, que não comem nem bebem, e só respiram o odor dessa planta, como poderia ela nascer na lua, que nunca é irrigada por nenhuma chuva? Quando o Teun terminou, tomei a palavra. Em tudo que foi dito, nada prova que a lua não possa ser habitada. Sua revolução suave e tranquila torna o ar que a rodeia leve e homogêneo, e lhe dá uma agradável temperatura, de modo que não haveria queda a recear para os que a habitassem, a menos que caísse a lua mesma. A variedade e as aberrações de seu movimento não vêm de desigualdade ou de desordem. Os astrônomos demonstram, ao contrário, que elas são o efeito de uma ordem e de um curso admiráveis. Quanto ao excessivo e contínuo calor que o Sol faria experimentar, cessarias de temê-lo, se opuserdes primeiramente às 12 conjunções do verão às 12 oposições, e a seguir, a continuidade destas mudanças, que, não deixando as afecções extremas um longo tempo, e retirando-lhes o que tem de demasiado violento, reduzem-nas a uma temperatura muito agradável, e tornam o tempo que se escoa entre os dois extremos bastante semelhante à nossa primavera. Além do mais, o Sol nos envia seus raios através de um ar espesso, em seu calor é alimentado por esses vapores, adquire mais força, ao passo que na Lua, onde o ar é sutil e transparente, os raios, não encontrando nenhum corpo que lhes sirva de foco e de alimento, se dividem e se dispersam. Entre nós, são as chuvas que alimentam as árvores e as frutas, mas em outros lugares, como entre vós em Tebas e em Siena, não é a água da chuva que lhes fornece alimentação, e é da terra mesmo, que sempre, penetrada de umidade, fecundada também pelos ventos e rocio, não cede em fertilidade ao solo mais bem irrigado, tanto ela é naturalmente adubada e fecunda. Em nossas terras, as mesmas espécies de árvores que experimentaram um inverno rigoroso carregam em abundância frutos muito bons, mas na África, e entre vós, no Egito, as árvores são muito prejudicadas pelo frio. A gedrosia troglodítida, situadas nas margens do oceano, são atingidas pela esterilidade e não produzem árvores por causa da secura do solo. Mas o mar adjacente alimenta até no fundo das águas plantas de tamanho extraordinário, que uns chamam de oliveiras, outros de loureiros, e outros, por fim, de cabelos de ísis. A planta chamada Anacampserota, quando arrancada da terra e suspensa, se conserva tanto quanto se quiser, e mesmo faz brotar novas folhas. Entre os grãos que se semeia, há aqueles, como a centáurea, que, semeados em terra adubada e irrigada com frequência, perdem suas propriedades naturais, porque gostam da secura, e um solo árido conserva toda a sua virtude. Há outras, tal como a maioria das plantas da Arábia, que nem suportam o rocio, e murcham e morrem assim que são molhadas. Que maravilha há, pois, se crescem na lua raízes, sementes e plantas que não precisam nem de inverno, nem chuvas, e para as quais o ar seco, como o do verão, é o único que convém.
E por que não seria verossímil que haja na Lua ventos tépidos e suaves, e que mesmo o movimento de sua revolução excite sopros temperados, roços e vapores ligeiros que se estendam por todos os lugares e bastam para nutrir as plantas? A temperatura deste planeta não é antes branda e úmida, ao invés de seca e ardente. Dela não nos vem nenhum efeito de secura, mas vários de umidade, e, se é permitido falar assim, de brandura fecundante, tais como o crescimento das plantas, o amolecimento das carnes, a alteração dos vinhos, os partos fáceis. No entanto, não chegarei a atribuir, como os estoicos, o fluxo e o refluxo do oceano à umidade que cai da lua. Há homens que vivem sem alimento sólido, até mesmo apenas do odor dos pratos. Epimênides provou por seu exemplo, e fazia ver que a natureza sustenta um animal com bem pouco alimento, e só era preciso o tamanho de uma azeitona para bastar ao seu sustento. Ora, os habitantes da Lua, caso haja, devem ser de uma constituição ligeira e fáceis de sustentar com os alimentos mais simples. Como a Lua não parece em nada com a Terra, temos dificuldade em crer que ela seja habitada. Quanto a mim, penso que seus habitantes se surpreendem ainda mais que nós, quando percebem a Terra, que lhes parece como a borra e a escória do mundo, através de tantas nuvens, vapores e névoas, que fazem dela uma morada escura e baixa e tornam-na imóvel. Eles têm dificuldade em crer que um tal lugar possa produzir e nutrir os animais que têm movimento, respiração e calor. Eles acreditam certamente que a Terra é um lugar assustador. Eles não duvidam que o inferno e o Tártaro fossem colocados em nosso globo e que a Lua, igualmente afastada dos céus e dos infernos, seja a verdadeira Terra. Seja como for, podem existir na Lua certos habitantes, e os que pretendem que esses seres tenham necessidade de tudo que é necessário aos nossos nunca prestaram atenção à variedade que a natureza nos oferece, e que fazem que os animais tenham mais diferença entre eles do que eles mesmos diferem das substâncias inanimadas. Cyrano de Bergerac. De uma língua universal, por um habitante de um dos pequenos planetas que revoluteiam ao redor do Sol. Ao fim de um trecho do caminho, encontrei-me num charco onde encontrei um homenzinho inteiramente nu, sentado numa pedra, que repousava. Não me lembro se fui eu quem lhe falei primeiro, ou se foi ele quem me interpelou, mas tenho a memória fresca, como se eu escutasse ainda, que discorreu para mim, durante 3 longas horas, em uma língua que sei muito bem nunca ter ouvido, e que não tem relação com nenhuma deste mundo, a qual, entretanto, compreendi mais depressa e mais inteligivelmente que aquela de minha mãe. Ele me explicou, quando me admirei de coisa tão maravilhosa, que nas ciências havia um verdadeiro, fora do qual sempre se está longe do fácil, que quanto mais um idioma se afasta desse verdadeiro, mais se encontra acima do entendimento e é de intelecção menos fácil. Assim, continuou ele, na música, esse verdadeiro nunca se encontra, e a alma, assim que arrebatada, se dirige para ele cegamente. Não o vemos, mas sentimos que a natureza o vê, e, sem poder compreender de que maneira somos absorvidos, ele não deixa de nos encantar, e não saberíamos observar onde ele está. Por isso, se tivesseis a intelecção dele, poderíeis comunicar e discorrer sobre todos os vossos pensamentos aos animais, e os animais a vós, sobre todos os pensamentos deles, porque esta é a própria linguagem da natureza, pela qual ela se faz entender a todos os animais. Que a facilidade, pois, com a qual entendeis o sentido de uma língua que jamais soou aos vossos ouvidos, não os surpreenda. Quando eu falo, vossa alma encontra, em cada uma de minhas palavras, esse verdadeiro que ela procura tateando, e, mesmo que sua razão não a entenda, ela tem em si a natureza, que nunca poderia deixar de entendê-la. A língua dos habitantes da Lua. Cyrano conta que durante sua viagem à Lua, foi tomado por charlatão, e exibido como um animal curioso. Passava o tempo conversando com um demônio que vinha visitá-lo em sua jaula.
Foi depois de uma destas conversas que vem o seguinte relato. Discorríamos havia algum tempo, quando o meu domador percebeu que a plateia começava a ficar enjoada com o meu jargão, que não entendiam, e que tomavam por resmungos não articulados. Ele se aprestou a puxar por minha corda, para me fazer saltar, até que os espectadores, saciados de rir e após certificar-se que eu era tão esperto quanto os outros animais de sua terra, se retiraram para suas casas. Eu suavizava a dureza dos maus tratos de meu senhor pelas visitas que me fazia meu oficioso demônio, pois quanto a conversar com os que vinham me ver, além de eles me tomarem por um animal dos mais enraizados na categoria dos brutos, eu não sabia a língua deles, e tampouco eles entendiam a minha, e julgar em que proporção, pois ficar sabendo que nesta terra, são utilizados apenas 2 idiomas, um que serve aos grandes, e outro que é particular da plebe. O dos grandes nada mais é que uma diferença de tons não articulados, mais ou menos semelhantes à nossa música, quando não se ajuntou as palavras à área, e com certeza é uma invenção em geral bem útil e agradável, pois, quando se cansam de falar, ou quando desdenham prostituir sua garganta com este uso, tomam de um alaúde ou outro instrumento, de que se servem tão bem como da voz, para comunicar seus pensares, de modo que às vezes encontram-se 15 ou 20 reunidos, e que vêm a discutir um ponto de teologia, ou as dificuldades de um processo, por um concerto dos mais harmoniosos com que se poderia deleitar o ouvido. A segunda, em uso em meio à plebe, se executa pelo estremecimento dos membros, mas talvez não como se poderia imaginar, pois certas partes do corpo significam todo um discurso. A agitação, por exemplo, de um dedo, de uma mão, de uma orelha, de um lábio, de um braço, de um olho, de uma face, constituirão, cada um em particular, uma oração ou um período, com todos os seus membros. Outros só servem para designar palavras, como uma ruga na testa, os diversos movimentos dos músculos, revirar as mãos, bater os pés, as contorções dos braços, de modo que quando falam, com o costume que têm de andar nus, seus membros acostumados a gesticular suas ideias, se remexem tão vigorosamente que não parece um homem a falar, mas um corpo a tremer. Da sepultura. Vendo que se carregava um caixão envolvido em negro, informei-me com um transeunte o que queria dizer aquele comboio, semelhante às pompas fúnebres de minha terra. Ele respondeu que aquele homem mau, designado pelo povo por um piparote com o nariz sobre o joelho direito traço, que fora condenado por inveja e ingratidão, morrera no dia anterior, e que o parlamento o condenara, havia mais de 20 anos, a morrer em seu leito, e depois ser enterrado após a morte. Pus-me a rir desta resposta, e ele me interrogou por quê. Vós me surpreendeis, disse eu, dizendo que o que é um sinal de bênção em nosso mundo, como a longa vida, uma morte pacífica, uma sepultura honorável, serve aqui como condenação exemplar. Que considerais a sepultura como algo precioso. Retorquiu aquele homem. E por vossa fé, podeis conceber algo de mais espantoso que um cadáver caminhando sob os vermes que regurgita, à mercê de sapos que mastigam suas faces, enfim a peste vestida com o corpo de um homem. Bom Deus! Apenas imaginar de ter, mesmo que morto, o rosto coberto com um pano e sobre a boca uma porção de terra me dá a falta de ar. Esse miserável que veio descarregar, além da infância de ser lançado numa fossa, foi condenado a ser assistido em seu cortejo por 150 de seus amigos. E estes receberam ordem, como punição por haverem estimado um invejoso e um ingrato, de aparecer nos seus funerais com o rosto triste, e porque os juízes tiveram misericórdia, imputando em parte seus crimes à sua pouca educação, não lhes ordenaram chorar. À parte os criminosos, aqui, todos são cremados, e isto é um costume muito decente e muito razoável, pois cremos que, o fogo tendo separado o puro do impuro, o calor reúne, por simpatia,
esse calor natural que compunha a alma, e lhe dá as forças de se elevar sempre, subindo até algum astro, a terra de certos povos mais imateriais que nós, e mais intelectuais, porque sua temperatura deve corresponder e participar da pureza do globo que habitam. Julgamento a propósito da pluralidade dos mundos.s. Alusão engenhosa ao então recente processo de Galileu. Fui interrogado, em presença de grande número de cortesãos, sobre alguns pontos de física, e minhas respostas, segundo creio, foram satisfatórias, pois o que presidia me expôs prolongadamente as suas opiniões sobre a estrutura do mundo. Elas me pareceram engenhosas, e sem que passasse a sua origem, que sustentava ser eterna, achei sua filosofia muito mais razoável que a nossa. Mas assim que o ouvi sustentar uma fantasia tão contrária ao que a fé nos ensina, rompi com ele, o que só o fez rir, e isso me obrigou a dizer-lhe que, como chegamos a esse ponto, eu começava a crer que o seu mundo era apenas uma lua. Mas, disseram-me todos, vedes a terra, rios, mares, o que vem a ser tudo isso, então? Não importa, retorqui. Aristóteles assegura que é apenas a lua, e se tivesses dito o contrário nas classes em que fiz meus estudos, seríeis apulpados. Isto provocou grandes risadas. Não se deve perguntar se foi por causa da ignorância deles, mas mesmo assim, fui reconduzido à minha jaula. Mas outros sábios, mais zelosos que os outros, sabendo que eu ousara dizer que a lua de onde eu vim era um mundo, e que seu mundo não era mais que uma lua, julgaram que isto lhes fornecia um pretexto justo o suficiente para me condenar à água. Esta é a maneira de exterminar os ímpios. Para este efeito, foram em comitiva fazer queixa ao rei, que lhes prometeu justiça, e ordenou que eu seria julgado. Quando quis defender minha causa, fui libertado por uma aventura que vai vos surpreender. Um homem, que teve grande dificuldade em atravessar a multidão, veio lançar-se aos pés do rei, e arrastou-se longamente sobre as costas em sua presença. Esta maneira de agir não me surpreendeu, pois eu sabia que era esta a postura que assumiam quando queriam discursar em público. Eu apenas contive minha arenga, e eis a que ouvimos dele. Justo, escuta-me. Não poderíeis condenar este homem, macaco ou periquito, por ter dito que a lua é o mundo de onde veio, pois se ele é o homem, mesmo que não seja proveniente da lua, pois que todo homem é livre, não é também livre para imaginar o que quiser. O que? Podereis constrangê-lo a não ter as suas opiniões. Vós o forçaríeis a dizer que a lua não é um mundo, mas ele não acreditará nisso, pois, para acreditar em qualquer coisa, é preciso que se apresentem à sua imaginação certas possibilidades maiores para o sim do que para o não, a menos que lhe forneçais esse verossímil, ou que ele venha por si mesmo se oferecer à sua mente. Ele vos dirá até que crê, mas não é por isso que vai acreditar. Agora, devo provar-vos que ele não deve ser condenado, se o colocais na categoria dos animais. Pois, supondo que ele seja um animal sem razão, como o acusaríeis de ter pecado contra ela? Ele disse que a lua era um mundo. Ora, os animais só agem pelo instinto da natureza, portanto, é a natureza que o diz, e não ele. Crer que essa sábia natureza que fez o mundo e a lua não saiba o que é ela mesma e que vós, que só tendes conhecimento do que recebeis dela, sabeis com mais certeza, isso seria bem ridículo. Mas mesmo quando a paixão vos fizesse renunciar a vossos princípios, e que supusesseis que a natureza não guia os animais, envergonhai-vos ao menos com as inquietações que sofreis com os caprichos de um animal. Em verdade, senhores, se encontrasseis um homem de idade madura que vigiasse a organização de um formigueiro, ora dando um tabefe na formiga que derrubasse sua companheira, ora prendendo uma que roubasse um grão de trigo da vizinha, não o considerarias insensato por se dedicar a coisa muito abaixo dele? Como, pois, venerável assembleia, defenderias o interesse que tomais pelo capricho deste animalzinho? Justus, tenho dito. Assim que acabou,
Uma espécie de música fez ressoar toda a sala. Depois que todas as opiniões foram debatidas por bem um quarto de hora, o rei sentenciou que daí por diante eu seria considerado homem, e como tal colocado em liberdade, e que a punição de afogamento seria modificada para uma condenação vergonhosa, pois naquela terra não existe honorável, na qual eu retiraria publicamente o ter dito que a lua era um mundo, por causa do escândalo que a novidade desta opinião teria causado na alma dos fracos. Esta sentença pronunciada, fui levado para fora do palácio, como ignomínia, fui vestido magnificamente, levado numa magnífica carruagem, e, puxado por 4 príncipes colocados sob o jugo, eis o que me obrigaram a pronunciar nos 4 cantos da cidade: povo, eu vos declaro que esta lua aqui não é uma lua, mas um mundo, e que aquele mundo lá não é um mundo, mas uma lua. Isso é que o conselho acha bom que acrediteis. Fontenelle. Diálogos sobre a pluralidade dos mundos. Serão suplementar. Havia muito tempo que não falávamos dos mundos, Madame a Marquesa de G. e eu, e começamos até a esquecer que algum dia falamos disso, quando um dia fui à casa dela, e entrei exatamente quando 2 intelectuais, muito conhecidos na sociedade, saíam. Vistes bem, disse-me ela assim que me viu, que visita acabo de receber, e assevero-vos que ela me deixou uma suspeita que poderíeis tê-la estragado. Seria glorioso, respondi-lhe eu, ter tanto poder sobre vós, não creio que se pudesse empreender nada mais difícil. Receio, no entanto, que o fizestes, retomou ela. Não sei como, a conversação voltou-se para os mundos, com esses 2 homens que acabam de sair. Talvez tenham dirigido o discurso maliciosamente. Não deixei de dizer-lhes logo que todos os planetas eram habitados. Um deles disse-me que estava convencido de que eu realmente não acreditava nisso e eu, com toda a ingenuidade possível, sustentei que acreditava. Ele sempre tomou isto como uma brincadeira de uma pessoa que queria se divertir, e acreditei que o que o tornava tão obstinado em fazer-me duvidar de meus sentimentos é que ele me estimava demasiado para imaginar que eu fosse capaz de uma opinião tão extravagante. Quanto ao outro, que não me estima tanto, acreditou em minha palavra. Porque me convencestes de uma coisa que as pessoas que me estimam não podem crer que eu a sustente seriamente. Mas madame, respondi-lhe, porque a sustentais seriamente com pessoas que, tenho certeza, não entrariam em nenhum raciocínio que fosse só um pouco sério. E assim que se deve considerar os habitantes dos planetas. Contentemo-nos com ser uma pequena tropa escolhida, como cremos, e não divulguemos nossos mistérios para a plebe. Como? Exclamou ela. Chamais de plebe os 2 homens que saíram daqui. Eles são muito inteligentes, repliquei, mas não raciocinam. Os raciocinadores, que são gente dura, os chamariam de plebe sem dificuldade. Por outro lado, tais pessoas se vingam levando os raciocinadores ao ridículo, e parece-me uma ordem bem estabelecida que cada espécie despreza o que lhe falta. Seria preciso, se fosse possível, se acomodar a cada uma. Seria melhor fazer brincadeiras sobre os habitantes dos planetas com esses 2 homens que acabastes de receber, pois que eles sabem fazer humor, do que arrazoar, coisa que não sabem fazer. Teríeis conservado a estima deles, e os planetas não teriam perdido um só de seus habitantes. Trair a verdade, disse a marquesa. Não tendes consciência. Asseguro-vos, respondi, que não tenho grande zelo por essas verdades, e que sacrifico de bom grado as menores conveniências da sociedade. Vejo, por exemplo, de que vale e de que valerá sempre que a opinião sobre os habitantes dos planetas nunca passe por tão verossímil quanto é. Os planetas se apresentam sempre à vista como corpos que emitem luz, e não como grandes campos ou grandes pradarias. Acreditaríamos em prados e campos que fossem habitados, mas em corpos luminosos, não ao meio.
A razão sempre ganha ao vir nos dizer que há nos planetas campos e prados. A razão vem muito tarde. O primeiro relance já fez seu efeito sobre nós antes dela. Nós não a queremos escutar. Os planetas não são mais que corpos luminosos. E depois, como seriam constituídos seus habitantes?